Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro e Cornélio. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus, que chegou perto dele e disse: "Cornélio!" Ele ficou a olhar para o anjo com muito medo e perguntou: "O que é, Senhor?" O anjo respondeu: "Deus aceitou as tuas orações e a ajuda que tens dado aos pobres, e Ele não se esqueceu de ti. Agora manda alguns homens até à cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros, que mora na beira do mar." Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado, que estavam ao seu serviço, e que era um homem religioso. Cornélio contou-lhes tudo o que tinha acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava a ser feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até ao chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: "Pedro, levanta-te, mata e come." Pedro respondeu: "De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura." A voz falou de novo com ele: "Não chame de impuro aquilo que Deus purificou." Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que é que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio tinha mandado já se tinham informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam à porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: "Por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui?" Pedro ainda estava a pensar na visão quando o Espírito Santo lhe disse: "Escuta, estão aí 3 homens à tua procura. Agora apronta-te, desce e vai com eles. Vai tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem até aqui." Então Pedro desceu e disse aos homens: "Eu sou a pessoa que vocês estão à procura. Por que é que vieram aqui?" Eles responderam: "Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou para ele te pedir para ires até à casa dele, para ele ouvisse tudo o que vais dizer." Então Pedro convidou os homens para entrarem e hospedou-os ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro aprontou-se e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam à espera de Pedro. Quando Pedro ia a entrar, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: "Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como tu." Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: "Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus mostrou-me que eu não devo chamar ninguém de impuro ou sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que é que me mandaram chamar." Cornélio respondeu: "Há 3 dias, às 3 horas da tarde,
eu estava a orar aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu à minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações e lembrou-se do que tens feito para ajudar os pobres. Manda alguém até Jope para ir buscar Simão, também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora à beira do mar. Então eu mandei chamar-te logo, e tu fizeste muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te mandou dizer. A explicação de Pedro. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Agora eu sei, de facto, Deus trata todos da mesma maneira, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por todo lado, a fazer o bem e a curar todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois mataram-no, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: Porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele nos aparecesse. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já tinha escolhido. Nós comemos e bebemos com ele, depois que Deus o ressuscitou. Jesus mandou-nos anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram sobre Jesus, dizendo que os que creem nele recebem através dele o perdão dos pecados. Os não-judeus recebem o Espírito Santo. Quando Pedro ainda estava a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam a ouvir a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviram os não-judeus a falarem em línguas estranhas e a louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: Estas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias.